Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com o Dr. Emival Moreira. Entrevistamos o ministro Cláudio Brandão. Falaremos sobre segurança no ambiente de trabalho com o professor Tarcílio Dias. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O Cartório Contemporâneo é o nosso espaço de conversa com grandes nomes do direito sobre a atividade notarial e registral, os desafios e transformações no mundo do trabalho. Hoje, temos a honra de receber um convidado muito especial, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que nos ajuda a entender o papel da Justiça do Trabalho frente aos temas mais atuais da saúde e modernização nas relações laborais. Ministro, muito obrigado por estar conosco. É um prazer estarmos juntos hoje conversando sobre um assunto tão importante no contexto contemporâneo, considerando a importância da preservação da saúde do trabalhador, da pessoa trabalhadora e, evidentemente, quando eu falo em saúde, eu falo em meio ambiente de trabalho seguro e saudável, eu falo também na preservação das relações humanas no ambiente laboral, eu falo no combate ao adoecimento do trabalho, especialmente ao adoecimento mental no trabalho, eu falo no direito à desconexão, que é um dos temas mais importantes do contexto contemporâneo, tendo em vista o avanço das tecnologias. Enfim, é um tema bastante interessante, como podem ver, bastante também diversificado, com diversas variáveis que conversaremos ao longo dessa nossa conversa. Ministro, o senhor já escreveu livro e ministrou palestras sobre meio ambiente de trabalho saudável. Como vê a importância da saúde mental e emocional no ambiente de trabalho atualmente? Veja, o primeiro ponto para quem nos assiste é informar o que é meio ambiente do trabalho. Isso é algo que tem que ser conversado e dito, mesmo porque quando normalmente se fala se usa a expressão meio ambiente, é muito comum se relacionar ao meio ambiente natural e as pessoas associarem o termo meio ambiente, a expressão meio ambiente, à flora, à fauna, preservação das matas, preservação dos rios, preservação das espécimes da natureza. Mas, na verdade, o conceito de meio ambiente é muito mais amplo e muito mais complexo. Ele envolve o meio ambiente cultural, por exemplo, e envolve, até por expressa previsão constitucional, o meio ambiente do trabalho. E hoje é também importante dizer que a Convenção 190 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que se encontra em processo de ratificação no Congresso Brasileiro, ela inova nessa compreensão para falar em mundo do trabalho e não mais local de trabalho. Ela inova nessa compreensão, isso tem uma relação muito direta com o conceito de meio ambiente. Então, para deixar claro, meio ambiente do trabalho é uma vertente do conceito do meio ambiente, é o meio ambiente que tem como pressuposto o universo das relações realizadas no mundo do trabalho. Portanto, não se deve compreender como o local físico, o posto de trabalho, o escritório, um cartório, por exemplo, o órgão em si onde a pessoa trabalha. É muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque o meio ambiente do trabalho é um complexo de relações humanas que a pessoa mantém, tendo como pressuposto o seu trabalho. O que quer isso dizer? Que muitas vezes algo acontece fora do local de trabalho, ou seja, fora do posto de trabalho em si, mas tem uma decorrência direta das relações de trabalho havidas naquele local fisicamente considerado. Então, hoje, como eu disse, o conceito mais contemporâneo que a OIT procura estabelecer é romper com esta ideia de meio ambiente como um universo estático. É muito mais do que isso. É também um elemento dinâmico, porque ele tem como pressuposto, como eu disse, as relações humanas. Então, compreendido o que é meio ambiente e compreendido o que é meio ambiente do trabalho, o que nós temos que discutir a respeito dos avanços no mundo contemporâneo sobre o meio ambiente do trabalho. Quais são as grandes questões que hoje são apresentadas no meio ambiente do trabalho e, nesse ponto também, claro, temas que nós falaremos um pouquinho mais adiante sobre, por exemplo, assédio moral, adoecimento mental no trabalho, assédio sexual, que são temas muito presentes hoje nas relações humanas derivadas do trabalho.
Então, visto que o meio ambiente não é simplesmente o local, mas é um complexo de relações humanas que podem ultrapassar os limites físicos do local de trabalho, vários temas se apresentam hoje como presentes, se apresentam hoje como integrantes dessa realidade laboral. Por exemplo, o tema relacionado ao adoecimento mental no trabalho. Este é um dos assuntos que mais tem crescido nas demandas do Poder Judiciário, por vários aspectos. Seja porque é um tema que passou a ser estudado nas últimas décadas no Brasil de maneira aprofundada na academia, diversos são os livros, diversos são os trabalhos que estudam essa vertente do adoecimento mental, aquele derivado do trabalho, e um dos temas mais importantes nesse contexto é o tema do assédio moral, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante. As relações humanas, por exemplo, derivadas do assédio sexual, as implicações que isso acarreta no ambiente laboral, as consequências dessas práticas do ponto de vista das reparações que são pleiteadas no Poder Judiciário brasileiro, e evidentemente nós atuamos muito nessa linha. Enfim, como podem perceber, a ideia do meio ambiente é uma ideia bastante complexa, bastante diversificada, que envolve transversalmente vários temas sobre os quais falaremos um pouquinho mais adiante. E veja, e nesse contexto, preservar a saúde também é um aspecto também que deve ser observado com um certo cuidado. Primeiro, o que é saúde? Isso é interessante porque saúde, as pessoas imaginam que também é um estado permanente de bem-estar, como, aliás, define a Organização Mundial da Saúde. Mas percebam que saúde é um desejo a ser perseguido permanentemente por todos nós. Ninguém tem saúde. As pessoas estão, em determinados momentos, saudáveis. Mas falar-se em saúde é falar no complexo de relações biológicas, ambientais e sociais, psíquicas, entre outros aspectos. Eu, por exemplo, posso estar bem fisicamente, mas estar adoecido mentalmente. Eu posso estar bem mentalmente, mas adoecido fisicamente. Eu posso estar bem fisicamente e mentalmente, mas socialmente, no ambiente em que eu habito, em que eu convivo, em que eu mantenho relações humanas, adoecido. Então, percebam que falar-se em saúde não é reconhecer a saúde como um elemento estático presente em nossa vida. Não é assim. Saúde é uma relação dinâmica que envolve diversos aspectos da pessoa com os quais ela interage permanentemente e que dão a ela, em determinado momento, a sensação de bem-estar. E nesse contexto, nós temos que, evidentemente, falar na saúde mental, como uma das vertentes da saúde em si, que, para quem nos assiste, é importante salientar, é direito fundamental assegurado na Constituição brasileira, ou seja, no artigo 6º é assegurado direito fundamental à saúde, e, claro, envolve prestações a cargo do Estado, para um serviço de saúde que atende a população brasileira, o nosso SUS, tão lembrado na época da pandemia, e muitas vezes tão esquecido e tão combatido, mas que presta um serviço de excelência no Brasil continental para atender a população brasileira, que todos nós sabemos, de maneira gratuita, de maneira acessível, claro, com as dificuldades todas que nós temos pelas realidades brasileiras tão diferentes. Quais são os principais desafios enfrentados por trabalhadores e empregadores na promoção de um ambiente de trabalho saudável? Garantir o meio ambiente de trabalho saudável é estar vigilante permanentemente ao combate de várias enfermidades, aqui entre aspas, que afetam a saúde ocupacional como um todo. Primeiro, o combate veemente à discriminação no ambiente de trabalho. As pessoas que me assistem talvez não façam ideia de quanto, por exemplo, a fofoca contamina o ambiente de trabalho. E a fofoca é você menosprezar alguém, é você criar é você distinguir alguém negativamente daquele meio ambiente, daquela comunidade em que a pessoa habita, em que ela convive, que muitas vezes, e não raramente, ela sequer sabe que é alvo daquele comentário negativo. Veja, então, o primeiro passo é cultivar boas práticas para manter o ambiente de trabalho saudável. É combater o racismo recreativo, é combater a homofobia, é combater o machismo, a sociedade brasileira é uma sociedade machista, combater qualquer prática que revele o machismo estrutural, permitir que as mulheres tenham espaço qualificado de fala, por exemplo, respeitar a condição feminina, entender que a mulher é alguém que tem que existir no ambiente de trabalho da forma como ela entende ser própria da sua existência e ter esse direito reconhecido, é combater o racismo
com veemência, não admitir, por exemplo, as chamadas microagressões, que são as piadas baseadas no racismo, apelidos que têm como base a condição racial da pessoa. Então, percebam que o ambiente de trabalho saudável é construído a partir de pequenas ações, no cotidiano, mas por todos. Ou seja, as lideranças têm um papel importante a exercer, no sentido de combater de imediato, assim, qualquer forma de preconceito manifestada no ambiente de trabalho. Por quê? Porque se a pessoa, como líder, não age de maneira imediata, aos poucos o ambiente vai se tornando tóxico e as pessoas passam a viver uma certa, aspas aqui, naturalidade da discriminação por todas as suas formas. Então, é um elemento importante, portanto, a garantia e a preservação da igualdade, o respeito às pessoas, da forma como elas são, para que elas tenham a condição de projetar-se no mundo como de fato são. Primeiro ponto é combater o preconceito, é combater toda qualquer forma de desigualdade presente no ambiente de trabalho. O segundo ponto, como eu disse é cultivar as boas práticas, praticar a escuta. E é interessante dizer isso porque muitas vezes as pessoas não entendem que escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um atributo dos nossos órgãos dos sentidos. Eu ouço sem que eu queira. Se cai um objeto agora nessa nossa conversa, o meu ouvido captará este som. Isso é ouvir. Escutar é diferente. Escutar é ouvir com o coração, é ouvir com a empatia, é ouvir com a atenção, é ouvir o que a pessoa quer lhe dizer. Às vezes até para dizer algo que você não está habituado a ouvir, você não está preparado para ouvir. Porque muitas vezes é um comentário que você precisa ouvir, mas não está preparado para aquilo. Então, isso é escutar, é ter maturidade para ouvir tudo aquilo que a pessoa tem a lhe dizer, sejam aspectos positivos da sua pessoa, mas também, claro, coisas que eventualmente não lhe agradam. Então, esse é um outro elemento importante no ambiente laboral, é cultivar as boas práticas, incentivar as boas práticas, porque elas vão aos poucos fazendo com que o ambiente de trabalho se torne um ambiente feliz para as pessoas. Claro que não é fácil, ninguém vive no mundo de fantasia, as pessoas têm as suas necessidades permanentes, as suas demandas habituais, as suas, enfim, vicissitudes da vida, as pessoas têm suas, enfim, aquilo que compõe o seu cotidiano. Ninguém é feliz todo o tempo. As pessoas têm demandas que muitas vezes levam a um dissabor. As pessoas nem todos os dias estão com astral lá em cima, vamos usar aqui uma expressão comum. E é preciso que o ambiente seja cultivado também dessa realidade. Porque esses ambientes diferentes e a diversidade do ambiente de trabalho tornam o ambiente cada vez melhor. Então, o desafio é complexo, mas, ao mesmo tempo, ele deve ser praticado, primeiro, por todos, em todos os dias, de maneira permanente, como uma diretriz a ser buscada. Ninguém tem um ambiente de trabalho saudável. As pessoas buscam cotidianamente torná-lo saudável, a partir de pequenas práticas, de pequenos gestos, combater as microagressões, combater qualquer forma de discriminação. Isso aos poucos vai tornando o ambiente de trabalho sadio e saudável, que é o lema que todos nós buscamos, que tudo isso, claro, tem a ver com o trabalho de qualidade. E quando eu falo de trabalho de qualidade, não é somente do ponto de vista da produção em si, do resultado quantitativo do trabalho, é sobretudo também do resultado qualitativo da convivência humana. Como diz Gonzaguinha, né, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ou seja, nós nos nutrimos das experiências de vida. De que maneira? As pessoas contribuem conosco ao passarem por nossas vidas e nós contribuímos com elas, como também deixamos um pouco de nós em cada um que convive conosco. Isso é conviver no ambiente laboral. Lembrando que nós passamos no trabalho, não raras vezes, mais tempo do que passamos com nossas famílias. Então, imagine, por exemplo, se todo dia você for trabalhar, vendo o seu trabalho um ambiente hostil, um ambiente ruim, você vai chegar no seu trabalho já infeliz e pode contaminar o seu colega com a sua infelicidade, o seu estado de infelicidade momentâneo. Então, é bom que você cultive boas práticas, busque estar bem. E, claro, vencer as dificuldades naturais que a vida oferece. A vida é um desafio permanentemente. Viver é enfrentar desafios. Nós acordamos para a vida como? Com um tapa, né? Para que nós despertemos para nos dizer o seguinte: olha, o mundo que você vai viver não é a barriga da sua mãe. Acabou o conforto, acabou a comida quente na hora, acabou a temperatura ideal, acabou o que você precisava para viver até agora. De agora por diante, é você que vai construir a sua própria trajetória. E isso está presente no ambiente laboral quando nós vivemos cotidianamente. Voltamos já com o Cartório Contemporâneo. Conversamos com o Dr. Emival Moreira, secretário-geral da CNR, titular do 5º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto
títulos e documentos e pessoas jurídicas do Guará, Distrito Federal. A CNR criou a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, SEBRAC, e possui uma plataforma virtual com 20 salas simultâneas. De que forma essa iniciativa colabora com a desjudicialização? Essa iniciativa da CNR é muito importante. Isso também ela vem de encontro àquela questão da Agenda 2030 da ONU, porque ela está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, inclusive, na facilidade de acesso do cidadão à justiça célere e barata. Então, é muito importante que a CNR, representando os cartórios de todo o Brasil, com a capilaridade, com a credibilidade, com a vocação para tratar de documentos e para atuar como prevenção de conflitos, que ela tenha criado esse serviço para atender a todos os usuários. Direito de família é uma das áreas que mais tem sofrido mudanças nos últimos anos. O casamento homoafetivo, a paternidade socioafetiva, a mudança de nome e sexo direto em cartório. Como avalia as recentes mudanças neste ramo do direito nos últimos anos? Essas alterações, essas inovações legislativas são muito importantes porque elas vêm atender uma necessidade da sociedade para que as pessoas possam, utilizando desses serviços públicos, alcançar a felicidade, né, na simplificação dos atos e poder realizar uma união com quem entende direito, com segurança jurídica, mudança de nome, adequação dela perante a sociedade. Então, os cartórios tiveram muito sucesso na implementação dessas medidas que, em boa hora, foram implementadas por legislação, mas também pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem a virtude de normatizar isso a nível nacional, já que os cartórios são vinculados diretamente aos tribunais de justiça, aos estados, e antes do CNJ não havia como ter uma norma de instrumentalidade, de detalhe de procedimento, e agora com o CNJ ele faz as normas gerais aplicadas e respeitadas e cumpridas por todos os cartórios, o que ajuda bastante. Ferramentas como a Resolve e a Fácil de Quitar ajudam a reduzir o índice de inadimplência, promovem a acessibilidade, a segurança digital e estimulam o mercado de crédito. Soluções e tecnologias dos cartórios de protesto auxiliam cidadãos e empresas na recuperação de dívidas? Os cartórios de protesto vêm atuando ao lado da sociedade, das empresas e do próprio Estado, na recuperação mais ágil e fácil e barata do crédito. Assim, ao apontar um título e indicar o devedor para pagar, não há sequer outros custos a não ser as pequenas taxas proporcionais dos cartórios, sem ter maior burocracia. Isso pode ser pago e quitado essa dívida, inclusive por meios desses bancos, né, que PIX, pagamento, TED, e as pessoas sequer precisam sair de casa e contratar profissionais para ajudá-las nessa quitação. E, por outro lado, os empresários, as empresas podem, inclusive, planejar os seus custos, o que barateia custos e preço das coisas. Isso é bom para todo mundo. E o Estado tem utilizado esse serviço também para recuperar os seus ativos, a sua dívida ativa, e, portanto, tem também contribuído muito com os entes da União, dos estados e dos municípios para recuperar os impostos atrasados. Isso é muito positivo, sem custos para o Estado. De que forma as novas tecnologias estão sendo integradas ao sistema de protesto de títulos para facilitar o acesso dos cidadãos à regularização de débitos? Perfeito. Hoje, os cartórios, por ser unidades com capilaridade em todos os municípios, em todos os estados, praticamente em todos os distritos do Brasil, eles não tinham uma forma de integração tecnológica, ou seja, cada cartório parecia uma ilha, ele tinha seu arquivo e só aquele tabelião, aqueles funcionários tinham acesso àquela informação. Hoje, especificamente no setor de protesto, com a SEMPROTE, uma Central Nacional de Protesto, é possível o cidadão, a empresa, ou o próprio governo e as autoridades acessar ali tanto para
solicitar o protesto de um título, como verificar se tem uma certidão negativa, como pagar o título, quitar suas dívidas ali. Isso torna muito ágil, desburocratizado e relativamente barato para o cidadão e para as empresas. Como o senhor avalia o impacto da inteligência artificial nos sistemas notariais e registrais? E quais são os benefícios mais claros que o senhor vê para os cidadãos com essa transformação digital? Os cartórios foram muito bem contemplados com a integração, com a incorporação da tecnologia, né? Desde a automação do serviço até agora mais recente a implantação e uso da inteligência artificial. A inteligência artificial não só contribui para a elaboração e organização do serviço, a prestação ágil, como inclusive para a identificação de fraudes e principalmente para possibilitar que o cidadão, em qualquer lugar do mundo hoje, ele possa utilizar certos serviços prestados pelos cartórios de forma segura e rápida e sem acréscimo dos valores normais que já são cobrados. Na sua opinião, além de todas essas iniciativas, quais as perspectivas de futuro dos cartórios? Olha, pessoalmente, eu acredito que os cartórios, considerada a vocação deles para a prestação desse serviço, para o registro e a formalização de atos das pessoas e dos bens das pessoas e das empresas, nós podemos, cada dia mais, por uma questão opcional, substituir o Poder Judiciário no chamado fenômeno da desjudicialização, para que possamos prestar com rapidez e alternativamente ao cidadão, com maior agilidade, os serviços que não dependem de uma decisão judicial, ficando para o Poder Judicial só aquelas demandas que, por natureza ou por outras características, elas não possam ser realizadas pelos cartórios. Muito obrigado, doutor Imival. O prazer foi todo meu. É muito importante aqui este programa para que a gente possa difundir para toda a sociedade a importância desse serviço e, inclusive, a existência deles e a forma de acessá-los, para que cada vez mais os usuários, a sociedade brasileira, possam usufruir destes serviços que é tão importante para toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre saúde, prevenção e modernização nas relações de trabalho. Temas que ganham cada vez mais relevância, inclusive em ambientes como os cartórios. E para isso, recebemos o professor Tarcílio Dias, consultor em segurança do trabalho, professor e contador com mais de 20 anos de experiência na área. Como vai, doutor Tarcílio? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Com base na sua experiência, o que mudou nos últimos 20 anos quando falamos em saúde e segurança do trabalho? Olha, no Brasil mudou bastante. Toda a legislação foi atualizada e os últimos 20 anos foram assim fantásticos em relação às novas normas, às exigências, às fiscalizações mais atuantes. Então, os trabalhadores estão mais protegidos. E também as empresas investiram bastante na parte de segurança e saúde no trabalho. Então, tem dado bons resultados os programas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Quais são os riscos mais comuns que o senhor observa hoje nos ambientes de trabalho administrativos, como cartórios e escritórios de advocacia? Olha, os riscos mais comuns são os riscos ergonômicos. Então, você observa dentro desses locais, a impressão que se dá esteticamente é que está tudo correto, tudo adequado. Mas quando você faz uma análise detalhada do ambiente de trabalho, você precisa mudar bastante esse ambiente. Os móveis, a iluminação, nós também temos o trabalhador que precisa ser treinado mesmo estando numa área administrativa, que dá a impressão que não tem risco, mas eles precisam constantemente de treinamentos, principalmente na norma regulamentadora número 17, que trata sobre ergonomia.
E são esses ambientes de trabalho onde as pessoas trabalham jornadas de trabalhos prolongadas, sábados, domingos, às vezes, ultrapassa a jornada de trabalho de 8 horas. Então, essas pessoas, em consequência, sofrem muito com as doenças ocupacionais. Existe um olhar especial para a saúde mental dentro da área de segurança do trabalho? Como isso tem evoluído? Sim, olha, ultimamente as empresas têm investido bastante na parte da saúde mental dos trabalhadores, em função de que hoje na Previdência Social um dos itens que mais afasta os trabalhadores justamente é o estresse e a depressão. Então as empresas têm investido bastante na parte de prevenção dessas doenças. Então é comum você chegar num local de trabalho e você já ter projetos, já ter desenvolvimentos, campanhas. Você pode ver que o governo, as empresas, as instituições, durante todos os 12 meses do ano, já criaram uma campanha para melhorar esse ambiente de trabalho. E mentalmente é um ambiente de trabalho que você precisa constantemente de cuidados. E as empresas têm investido bastante com planos de saúde, oferecimento de plano de saúde, oferecimentos de ginástica laboral para esses trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Quando não é possível, faz convênios com as academias, né, que as pessoas se exercitam para melhorar ainda mais a sua forma de trabalhar. Então, isso aí tem melhorado bastante na parte mental dos trabalhadores, mas ainda precisa melhorar muito. O Brasil é o segundo país do mundo, aliás, em afastamentos por doenças mentais. A síndrome de burnout é uma das doenças ocupacionais, né, que foi considerada agora pela ONU, pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, sobre que é agora uma doença ocupacional. Primeiro é o Japão, segundo é o Brasil, já com 30% dos trabalhadores afastados ou portadores de algumas enfermidades mentais. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui na semana que vem na TV Justiça. Obrigado!